desde Sião. Aqui é Miguel Nikolevski, do Café Torá, e hoje eu vou contar para vocês a incrível história de Abraham Sinai. Abraham Sinai é um judeu israelense convertido de ascendência libanesa, e enquanto trabalhava para o grupo terrorista, um dos piores inimigos do povo de Israel, ele serviu como informante para as forças de defesa de Israel e o serviço de inteligência israelense, o Mossad. Libanês e nascido em 1963 na aldeia árabe xiita do Vale de Beca, no Líbano, ele se chamava Ibrahim Yassin, onde ele cresceu junto com 8 irmãos, um xiita muçulmano. Já em tenra idade, sua família emigrou para o norte do Líbano, para a sede dos falangistas cristãos libaneses. Em 1982, com a eclosão da Primeira Guerra do Líbano, a família retornou para o sul, por medo da sua vida de seu irmão mais velho, que serviu no exército do sul do Líbano, e que suspeitavam de que ele colaborava com o Mossad israelense. De acordo com seu próprio testemunho, mesmo durante este período, Abraham já se identificava completamente com o lado israelense da guerra e via as forças de defesa de Israel, junto com o exército do sul do Líbano, como forças para a libertação da opressão muçulmana. Segundo ele, a atividade israelense ajudaria a estabilizar a região e acabaria com o terrorismo árabe-palestino, aliviando a vida dos moradores libaneses. Portanto, ele decidiu espionar para eles e, junto com seu irmão, contatou um oficial israelense e eles lhe deram informações sobre o que estava acontecendo na região do Vale. Em determinado momento, surgiu a suspeita de que ele era um colaborador, espionando o Hezbollah para Israel. E o fato de que seus 2 irmãos serviam ao exército do sul do Líbano levou-os a sequestrar seus 3 irmãos e seu pai. Ele foi preso sob acusação de traição e foi investigado regularmente debaixo de tortura por membros da organização que estavam tentando determinar o grau de suas relações com as forças de defesa de Israel e quais as informações que ele lhes havia passado. Durante seu interrogatório, Yassin Abraham sofreu severas torturas, incluindo ser amarrado, chutado e espancado. Segundo ele, durante seu primeiro interrogatório, seus captores amarraram-no na parede e rasparam a pele nas costas com uma faca. Em seus interrogatórios, em que Imad Marnier estava presente, seus interrogadores levaram seu filho de 9 meses. Depois de perceber que ele não tinha a menor intenção de cooperar com eles, eles derramaram combustível sobre o bebê e atearam fogo, matando-o bem diante dos seus olhos. Em 1986, depois de um ano no cativeiro do grupo terrorista do Hezbollah, Yassin foi preso na sequência de uma reconciliação mediada e feita por seu primo da família do seu pai, um dos membros sênior do grupo terrorista Hezbollah, junto com os membros da organização. Como parte dessa transação, ele se tornaria um oficial de inteligência do Hezbollah, tendo que recolher informações secretas de Israel para eles, sob a fiscalização severa de seu parente. E assim voltou para sua casa, mas os horrores do passado não foram esquecidos. Ele queria se vingar da organização terrorista e, em vez disso, aproveitou a ocasião para fortalecer seus laços com as forças de defesa de Israel. Mesmo sob a mediação de seu irmão, e assim encontrou-se repetidamente com um oficial israelense, ao qual passou informações no passado e ganhou a sua confiança. Depois de passar uma série de testes pelo serviço de inteligência israelense, o Mossad, ele foi plantado no Hezbollah e começou a ser utilizado como agente para eles. Ele estima que pelo menos uma vez por mês ia à fronteira de Israel e lhes enviava informações relevantes sobre as bases e a demanda geral das atividades da organização terrorista do Líbano. Ao mesmo tempo em que espionava para Israel, ele começou a avançar nas fileiras da organização e, ao longo dos anos, alcançou a patente de oficial de inteligência, onde foi exposto a informações significativas,
desde os segredos e até mesmo informações dos negócios do grupo terrorista. Tudo isso por mais de 10 anos. E mantinha suas atividades como agente duplo. E realizou muitas tarefas em nome da organização terrorista e deu informações valiosas para o Mossad. Em 1997, ele estava envolvido em uma missão secreta arriscando ainda mais a sua vida. Naquela época, Israel abriu as suas portas aos refugiados do Líbano e sua esposa e seus 5 filhos mudaram-se para a cidade israelense de Tzfat, no norte de Israel. Em 2000, depois de uma visita à sinagoga local de Tzfat, no Yom Kippur, o dia do perdão, ele decidiu converter-se, juntamente com sua esposa e filhos que haviam se mudado para a cidade com ele. Tudo foi feito em um processo longo com o rabino Shmuel Eliyahu. Ele também mudou seu nome para Avraham Sinai e começou a estudar na Yeshiva Or Yakar em Tzfat. Com sua conversão, a ajuda financeira do Estado parou, juntamente com as suas atividades como espião. E ele agora ganha vida palestrando e contando a sua história. Sinai é casado com Ziva, antiga diva, e tem 7 filhos. Filhos e filhas que servem hoje ao exército de Israel, servindo na infraestrutura nacional. Em 2016, seu filho Amos, um combatente da 51ª Brigada Golani das Forças de Defesa de Israel, recebeu uma medalha de honra do presidente de Israel. Alguns anos após a sua chegada a Israel, em 2003, seu irmão, Ahmed Yassin, seus 4 filhos, escaparam do Líbano para Israel, e ele recebeu asilo político, e assim como seu irmão, decidiu se converter ao judaísmo. Esta é a incrível história de uma família de libaneses, considerados antes inimigos de Israel, que preferiram enxergar a verdade e reconhecer que seu verdadeiro inimigo não é o povo de Israel, mas sim os extremistas que vivem dentro do seu país. O que o povo de Israel e o Estado de Israel querem é simplesmente viver em paz. Você acabou de ouvir a incrível história de Abrão Sinai, por Miguel Nikolaevski, do Café Torá, direto de Sião para você.